aventureiros ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho trazer para vocês a quarta história da série Nascidos em Sangue, da autora Cora Haley. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Lembrando que o vídeo de hoje também é dedicado a Sandriele Nascimento, que foi a nossa aventureira que indicou essa série, para que eu estivesse lendo e trazendo para vocês. Quem nos trouxe toda a série foi a editora Bis, e essa história aqui, Ligados pela Tentação, é contada em 226 páginas. E, cara, se prepare. Essa história para mim foi a mais tensa. Essa história para mim foi a que quase me fez infartar. Porque Ligados pela Tentação realmente foi tentação do início ao fim. Aqui nós vamos conhecer a história de Romero, que é quem? O soldado de confiança do Luca. Ele, desde quando o nosso Luca ficou noivo da Área, quem cuidou da Área foi o Romero. Ele esteve presente todo o tempo. Já a nossa Liliana, nossa Lili, ela é a irmã caçula, né? Ela é a caçula das mulheres da Área. E ela é aquele tipo de garota que ela sempre se sentiu sex appeal. Ela sempre acreditou que, assim, os homens iam beijar os pés que ela pisava. Então, com 11 anos, ela já ficava flertando com os caras, com os soldados do pai dela. Só que quando ela conheceu o Romero, logo de cara, ela teve, assim, uma atração, ela teve um fetiche por esse cara. E isso foi lá no primeiro livro. E ela vem tentando se mostrar mulher para ele desde então. Todo momento que eles se encontram, todo momento que ela tem uma oportunidade, ela tenta passar a mão nele, ela tenta beijar ele, ela tenta se fazer presente na vida dele. Mas até então, ele só vê ela como uma criança, porque ele é mais velho que ela há alguns anos. Tudo começa a mudar a partir do momento que eles se encontram, já faz algum tempo que eles não se veem, e aí ele percebe que ela não é tão menininha assim mais. Ele percebe que ela é uma mulher, mas mesmo assim, ele se mantém longe, porque afinal de contas, ele mora em Nova York, ele está ali para proteger a Área, ele é um soldado, então ele jamais vai conseguir se casar com ela, então ele tem que se manter distante. Nessa visita que ela faz, que ele se vê, óbvio que ela tenta beijá-lo novamente, e mais uma vez, ele acaba a afastando, fazendo com que ela fique envergonhada dessa vez. Ela vai embora, e aí começa uma situação muito complicada na vida da Liliana. Bem, o pai dela é aquele tipo de homem que não demonstra um pingo de sentimento, um pingo de carinho com a esposa. Na frente dos demais, é um excelente marido. Mas entre quatro paredes, dentro de casa, ele é um péssimo marido. Ele acabou proibindo a esposa e também os filhos a conviver, a falar, a procurar saber sobre a Dina, que é a filha que fugiu. Então, por esse motivo, nem ir para Nova York visitar a Área, ele deixa os meninos ir, a Liliana e o Fabiano. Ela deixou dessa vez, porque teve uma situação lá, então ele deixou, mas ele não quer deixar mais. Agora, eles descobriram que a mãe está com câncer. Aí você fala, poxa, agora o pai vai cuidar. Não, gente, o pai não vai cuidar. O pai não quer cuidar. O pai simplesmente não quer que os outros filhos saibam. Então, não é para contar para a Dina, não é para contar para a Área, não é para contar para ninguém. A mulher está cada dia se definhando mais. Ela está num quarto, ele nem passa perto. Ele é um marido horrível. E quem é que está segurando as pontas? Quem? A nossa Lili. A caçulinha das mulheres está segurando as pontas. Porque o seu irmão, ele já está num nível que o seu pai já está carregando ele. O seu pai já está começando a querer iniciar ele. Então, ele tem que mudar a postura. Ele não pode demonstrar carinho, ele não pode demonstrar atenção, ele não pode demonstrar nada. E o pai dele já está trabalhando com ele em relação a isso. Então, só sobra para ela ficar do lado da mãe dela. As coisas ficam piores porque, assim, não tem jeito. A mãe dela vai morrer porque não tem mais o que fazer. É cada dia a situação dela vai piorando e ela tendo que presenciar aquilo. Ela já não dorme direito, já não come, porque tem que ficar ao lado da mãe. As coisas ficam mais complicadas a partir do momento que a mãe dela vai conversar com ela e está praticamente se despedindo dela e diz para ela,
conta a história da vida dela, que antes dela se casar, antes dela ser prometida pro marido atual, ela amou outra pessoa. Então, ela pede pra Lily ser feliz, pra Lily dar um jeito de ser feliz, de viver a vida dela. Cara, eu acho que a mulher tava delirando por conta da medicação, porque ela sabe o mundo que elas vivem, ela sabe tudo que ela passou com esse marido. Como é que ela vai falar isso pra uma filha? Pra filha seguir a vida, pra filha ser feliz, pra filha fazer qualquer coisa. Gente, eu fiquei brava com essa mãe, eu fiquei brava porque a mãe colocou ela na rascada. Ela, com muito custo, consegue contar para a área e assim, quando ela vê que a mãe já não tem mais jeito, então ela traz as duas irmãs para se despedir da mãe. É uma coisa constrangedora, porque a Dina, ela tem aquela situação que ela e a mãe dela não se davam muito bem, porque ela era mais rebelde, então a mãe não ficava do lado dela. Aí teve a situação que ela foi expulsa de casa, quando ela fugiu e retornou lá com... Mesmo ela indo no casal, o pai dela fez algumas coisas com ela e a mãe não falou nada, a mãe não tentou falar com ela, então ela tem já uma mágoa da mãe. Então foi muito complicada ali a despedida. E claro que ela trocou farpa com o pai dela, claro que ela enfrentou o pai dela, e o Luca teve que vir e teve que apaziguar aquilo lá para não ficar pior. E é nesse momento que o Romero começa a perceber como a Lily tá diferente. Ele até pega ela, leva ela para esparecer um pouco, porque percebe o quanto ela tá triste, o quanto ela tá abalada. E é aí que ele começa a reparar nela de verdade. Depois que a mãe falece, depois que fazem tudo o que tem que fazer, então ela não come mais. Gente, ela parou de viver. E assim o pai dela decide mandar ela para junto da área, para passar lá o verão. Ela vai. E é aí que meus nervos começam a ficar em frangalhos. Você já ouviu falar aquela frase que tudo que é escondido é mais gostoso? É, gente, tudo que é escondido é mais gostoso. Esse negócio de você namorar escondido é maravilhoso. O coração palpita. Eu já fiz isso, e daí eu sei do que eu tô falando. O coração palpita, esse medo de você ser pega. Eu sei, é assim, é bom demais. Mas, quando se trata de uma garota que nasceu no mundo da máfia, eu fico mais preocupada ainda. E ela, como ela foi para uma casa onde ia ficar ela, a Dina, o Luca e o Matheus estariam lá de vez em quando, mas quem ficaria com elas o tempo todo era o bendito do Romero. Ela não perdeu tempo, gente do céu. Ela dava em cima dele, assim, descaradamente. Ela deixava claro que queria ele. E ele não estava mais aguentando. Porque ele já estava vendo ela com olhos diferentes, entendeu? Ele já estava com atração por ela, só que não era só atração de sexo, ele queria mais. E assim foi indo até que a filha da mãe consegue fazer ele não resistir mais. Ok, tudo bem, gente. Eles estão ali naquela casa, ela vai pro quarto dele, a danada, e ali eles têm momentos muito calientes. Ele mostra para ela como ter prazer sem penetração. Eu não vou puxar o leque, por mais que tenha sido coisas quentes, né? Momentos muito calientes, porque eu fiquei muito intensa. Muito. Só de eu contar pra vocês, eu começo o coração a palpitar de medo. Porque eles podiam ser pegos a qualquer momento. E tinha um outro soldado lá. E se esse soldado soubesse, ia contar. Então ela começou a frequentar a cama do Romero. E foi indo. Gente, meu coração foi disparado cada vez que aquela porta abria, que aquela bendita entrada. Eu falava, meu Deus do céu. Alguém vai pegar. E na hora de sair do quarto, que saía quase de manhã, eu falei, gente, se alguém vai pegar, se alguém vai pegar essa menina, o que vai acontecer? Mas quem pega é a área. Um dia ela tá saindo para almoçar com o Luca, que nem desconfia, porque ele falou com o soldado. Ele falou, Romero, eu confio em você. Mas se eu tiver que tirar você daqui, eu coloco outra pessoa no seu lugar. Não, eu vou aguentar firme. Pode confiar em mim, eu não vou mexer com ela. Mas ele não fez, e o Luca tá acreditando na palavra dele. Só que daí, gente, aí eles estão saindo para almoçar e a área resolve voltar por alguma questão e pega os dois juntos. Mais uma vez ela esconde do marido. Mais uma vez ela vai encobertar a irmã. Quando não é uma irmã, é a outra. Gente, todo mundo põe essa menina enrascada. Pelo amor de Deus, isso não é irmãs, não. Afe Maria. Uma colocou ela enrascada, a outra tá querendo colocar. Mas aí ela falou que eles vão ter que resolver a situação. Como que eles vão resolver a situação? Eles estão pensando, eles estão analisando, eles estão dando um jeito. A área já está tendo ideias para poder fazer com que dê certo, para que ele possa pedir ela em casamento. Mas o pai dela liga dizendo que ela precisa voltar. E quando ela volta, gente, a surpresa ou a decepção vem com tudo. Porque o pai dela, além de arrumar um marido para ela, ainda arrumou um homem bem mais velho.
Porque o pai dela vai casar com uma menina novinha. Então, automaticamente quer que ela case também, para não ficar sozinha. E assim joga ela para um velho. Romero, quando descobre, enlouquece. E ali ele fala que não liga de entrar numa guerra, que ele não liga de acabar com a paz que está meio abalada, mas ainda existe paz entre eles, porque ele jamais vai deixar que ela se case com outro homem que não seja ele. Lembrando que nesse momento ele já tirou a virgindade dela, gente. Ele já tirou. O momento que ele tirou a virgindade dela, eu juro pra vocês que eu surtei. Eu juro pra vocês que eu parei de ler o livro, eu comecei a respirar de uma forma que eu não tava conseguindo, porque, gente, ela não foi louca a esse ponto. Ele não foi louco a esse ponto, ele sabia que ele tava acabando com a vida dela. Ele sabia que a partir daquele momento, ela não poderia ser mais de ninguém. Gente, e ele cedeu a isso, ele fez isso. E agora, como é que ela vai casar com o homem? Como é que ela vai dizer que ela é virgem? Gente, não tem como. Ela pensa em fugir? Pensa, mas ela sabe que não vai dar certo, porque ela já tem a experiência da irmã dela, que fugiu e olha o que aconteceu. Então, dessa forma, ela decide casar com esse velho. Gente, o velho é asqueroso. O velho é aquele velho que você fala assim, meu, ele não vai fazer amor. Não, ele vai trepar, ele vai fazer sexo, ele vai sei lá fazer o quê, porque o homem é nojento demais. A menina que vai se casar com o pai dela já é aquela coisa conformada. Sabe? Aquela coisa que, não, tudo bem, não, vamos. É aquela coisa conformada. A Lily, não. E assim, eles acabam armando no dia do casamento. No dia do casamento, ela começa uma situação, Romero termina a situação, e aí Luca não vê outra maneira a não ser se meter para poder salvar a Liliana e o seu soldado, que ele tem como irmão. E assim eles começam a entender que a partir daquele momento, a paz que existia, mesmo abalada entre as duas máfias, que era de Chicago e a de Nova York, estão ali encerradas, que a partir daquele momento tudo pode acontecer. Claro que o Luca acredita que o nosso Dante, que é o capo da Autofit, ele não vai muito além, ele não vai bater muito de frente, por quê? A máfia russa continua ali na espreita. Então, se eles começarem a brigar, vai ser a brecha perfeita para eles se introduzir. Vai ser a brecha perfeita para eles poderem atacar. Porque os dois vão ter perdido soldados. Os dois vão estar desgastados. Então, contando com isso, é que ele tomou a atitude que ele tomou para salvar os dois. Tanto a Liliana quanto o Romero. Então, agora finalizou, claro que finalizou com eles junto, claro que eu finalizei viva, né? Porque eu achei que eu ia infartar em vários momentos, porque, gente, esse tipo de coisa não faz. Esse tipo de coisa não faz mesmo. Se vocês veem o que eles aprontaram no dia do casamento, gente, o meu coração acho que nem batia mais. De tão nervosa que eu fiquei, porque eu falei, gente, isso não vai prestar. Gente do céu, eles vão ser pegos. Não pode. E sem contar que eles acabaram envolvendo o Fabiano, que é o irmão dela, que é aquele um que já está iniciado ali, de certa forma, na máfia. Foi dado a ele o primeiro trabalho, que era cuidar para que nada de errado acontecesse naquele casamento, que não existisse fuga, que não existisse invasão, e ele já falhou no primeiro momento, no primeiro instante que ele teve de provar que ele era um homem honrado, ele não o fez. O último, eu não sei se vai ser o último livro, né? Mas o quinto livro vai ser Ligados pela Vingança. Eu acredito fielmente, gente, que Ligados pela Vingança também eu vou ficar muito nervosa, igual eu fiquei na história da Lily e do Romero, porque esse negócio assim de pressão, gente, acaba comigo. E esse casal, puta que pariu, viu? Esse casal, eu tive vontade de pegar os dois pela garganta, porque eles tentaram me infartar em vários momentos. Até quase no finalzinho eles fizeram tentar me infartar, porque vocês vão ler, vocês vão entender o que eu tô falando. Vocês vão passar pelo que eu passei. Mas então eu vou deixar vocês com todos os livros que Ligados pela Honra, Ligados pelo Dever, Ligados pelo Ódio, Ligados pela Tentação e futuramente, assim que sair eu leio, eu trago para vocês Ligados pela Vingança, que eu acredito que vai ser maravilhosa também a história. Então eu agradeço muito pela sua companhia, fiquem com Deus e até a próxima.